Arthur Morgan vs John Marston. Dois homens que não escolheram as vidas que tiveram, eles sobreviveram a elas. Cada cicatriz neles tem uma história, e nenhuma dessas histórias termina de forma limpa. Um deles foi feito para estradas silenciosas e saques rápidos. O outro foi feito para o caos, fumaça e para sujar as mãos, sem discursos, sem lendas. Apenas o que acontece quando dois assassinos que se conhecem bem demais finalmente ficam em lados opostos da poeira. Então quem vence? Vamos analisar isso. John Marston é um dos homens mais trágicos e teimosos que o Velho Oeste já produziu. Um fora da lei que nunca quis essa vida de fora da lei. Um assassino que só queria paz. E o homem que continua pagando pelos pecados que cometeu. Antes mesmo de saber como era uma vida normal, John não cresceu. Ele sobreviveu ao crescer. Ele nasceu sem nada, foi criado na violência e andava com criminosos antes mesmo de ser velho o suficiente para entender o que o crime realmente significava. Ele levou um tiro na infância, apanhou tantas vezes que perdeu a conta e logo entendeu que o mundo não liga se você está pronto, apenas te atinge de qualquer forma. Quando Dutch e a gangue Van Dalen o acolheram, eles não o salvaram. Eles o moldaram. Ele aprendeu a atirar, roubar, lutar e sobreviver. Ele aprendeu a matar antes mesmo de aprender a viver. E isso tornou John Marston perigoso. John não é forte como Arthur. Ele é mais magro, mais rápido, mais afiado. Enquanto Arthur é força bruta, John é instinto e reação. Ele luta como alguém que espera traição, emboscada e morte, a cada esquina. Ele está sempre em movimento, nunca parado tempo suficiente para virar um alvo fácil. Em brigas de soco, John é cruel. Ele desfere golpes rápidos e brutais. Luta sujo, dá dedadas nos olhos, joelhadas, cabeçadas, qualquer coisa que acabe com a luta primeiro. Ele não é exibido, é eficiente e absurdamente resistente. John leva tiros, facadas, queimaduras, é pisoteado, jogado longe, cavalos esmagados sob destroços. Ele simplesmente continua se levantando, sobrevive a coisas que deveriam matá-lo. Já foi deixado para morrer mais de uma vez e ainda assim consegue voltar. A dor não para o João, o medo não o impede. Se alguma coisa, ambos só o deixam mais feroz. Há um momento na vida dele em que é traído, caçado, destruído física e mentalmente, e em vez de ficar no chão, ele se reconstrói em algo ainda mais difícil de matar. Mas é com as armas que João realmente se torna uma lenda. John Marston é um dos pistoleiros mais mortais que já andaram pelo Fronteira. Seu saque é rápido, sua mira é firme, seus nervos não tremem. Quando as balas começam a voar e quando o olho da morte entra em ação, o mundo desacelera. Para ele, o tempo se estende, os inimigos viram alvos e João se torna a execução. Ele consegue limpar cômodos antes que qualquer um termine de puxar o gatilho. Ele já lutou contra gangues, caçadores de recompensas, soldados, agentes da lei, revolucionários e forças inteiras do governo. Ele sai de lutas que deveriam ter sido seu túmulo. Ele é letal a qualquer distância. De perto com um revólver, a média distância com um rifle, controle de multidão com uma espingarda, mortes silenciosas com um arco, destruição com dinamite. Se existe uma maneira de acabar com uma luta, João sabe como usá-la. Ele não hesita, não congela. Quando é hora de agir, João age. O que o separa de um assassino comum é que ele não gosta disso. Ele não é sedento por sangue, não deseja o caos. Ele está cansado, está amargurado, está assombrado. Ele conhece cada homem que já colocou debaixo da terra. Ele lembra dos rostos, ele lembra dos gritos. É por isso que ele quer sair. Por isso ele tenta construir algo normal em um mundo que o puxa de volta à violência. John não está lutando por glória, ele está lutando pela esposa, está lutando pelo filho, está lutando por um futuro que nunca foi destinado a ele. Toda vez que John puxa o gatilho, é porque alguém está tentando tirar esse futuro dele. Ele constrói um lar com as próprias mãos, trabalha a terra. Ele tenta ser um pai, mesmo nunca tendo tido um, tenta ser um marido, mesmo tendo sido criado por ladrões e assassinos. Toda vez que ele chega perto da paz, o passado bate a porta com uma arma. E John sempre responde que vai entrar no inferno se isso significar que sua família ficará segura. Ele enfrentará exércitos sozinho, lutará contra monstros com rostos humanos, morrerá de pé antes de se ajoelhar. Porque esse é o John Marston, ele não é o homem mais forte do Oeste, nem o mais inteligente, nem o mais rápido, mas ele é um dos homens mais difíceis de matar, um dos mais perigosos quando tem algo a perder. John Marston é o sobrevivente do Velho Oeste, um homem moldado pela violência que tentou escapar dela, uma lenda forjada pela dor.
Um homem que provou repetidas vezes que, mesmo em um mundo que não perdoa, algumas pessoas ainda lutam para ser melhores de qualquer forma. Arthur Morgan é um dos membros mais notáveis da gangue de Vanderlund, sendo o seguidor mais duro, confiável e competente de Dutch. Ele está sempre pronto para fazer o que for necessário para apoiar o grupo, mas, por trás de tudo isso, bem, Arthur Morgan é um homem bom. Arthur é amplamente considerado o membro mais perigoso da gangue, temido tanto por aliados quanto por inimigos como seu principal executor. Com razão, o homem é uma verdadeira fera. Arthur é forte o suficiente para lançar pessoas longe com seus socos e matar homens facilmente com as próprias mãos. Chega ao ponto em que Arthur consegue lutar contra lobos, onças, pumas ou ursos pardos só com os punhos e realmente vencer a luta, matando os animais. E depois simplesmente sair andando como um verdadeiro campeão, o cara é uma ameaça, sem brincadeira. Arthur é forte o suficiente para empurrar ursos pardos e dominar gado e bisões em uma disputa de cabo de guerra. Ele é basicamente super forte, quase sobre-humano. Arthur também é igualmente resistente. O cara é bruto, tem uma resistência praticamente sobre-humana. Ele consegue sobreviver a tiros e explosivos, consegue sair andando mesmo depois de ser atacado por animais selvagens, aguenta socos de outras pessoas numa boa e continua lutando por horas a fio, ou mesmo quando está gravemente ferido. Ele sobreviveu a torturas e punições severas pelos O'Driscolls, e ainda teve forças para escapar e matar cada um dos O'Driscoll pelo caminho. Mesmo enquanto está morrendo de tuberculose, bem, Arthur simplesmente canaliza seu médico interior. Hudson continua em frente, lutando e matando todos em seu caminho e derrotando Micah com seu último suspiro. Arthur também é um dos melhores pistoleiros do Oeste, um especialista com praticamente qualquer arma que ele consiga pegar. E com o D-Day, bem, Arthur tem uma vantagem em todos os tiroteios. O D-Day permite que Arthur faça o tempo passar devagar e basicamente veja o mundo em câmera lenta. Escolhendo os tiros com precisão para incapacitar ou matar seus oponentes, ele costuma usar o D-Day em toda a luta em que se envolve. Seja confrontado por guardas, enfrentando pistoleiros experientes ou lutando contra enxames de Pinkertons, mesmo quando está em menor número, bem, Arthur nunca vai recuar, ele não vai se render e não tem problema nenhum em lutar sujo se for preciso. Ele sempre carrega todo tipo de arma com ele, variando de revólveres, arcos, laços, facas, espingardas, rifles, facões e machadinhas, até mesmo bananas de dinamite e muito mais. No fim das contas, Arthur Morgan é o epítome do Velho Oeste, um especialista em sobreviver na selva e caçar animais lendários. Um atirador letal com todos os tipos de armas e um brigão implacável. Então quem vence? Vamos analisar John Marston contra Arthur Morgan. Isso não é uma luta de super-heróis cheia de efeitos, são dois homens cansados e perigosos que sabem exatamente o quão feias as coisas podem ficar. A verdade é que como essa luta começa importa mais do que qualquer outra coisa. Se isso começa como um duelo clássico do Velho Oeste, estrada aberta, sem cobertura. Os dois homens se veem chegando, então João é assustador. Esse é o mundo dele. Confrontos, tensão, silêncio, um erro e você está morto. João fica calmo nesse momento. Ele não se apressa, não entra em pânico. Ele só mira e puxa o gatilho. É aí que João vive. Ele passou a vida caminhando em direção ao tiroteio. Quando todos os outros estão fugindo, quando o ar fica silencioso, todos estão esperando o primeiro movimento. João não vacila, ele apenas espera, e então acaba. Nesse tipo de luta, João provavelmente vence mais do que perde. Ele foi feito exatamente para essa situação. Arthur é rápido, mas João vive nesse espaço onde o tempo desacelera e tudo se resume a um único disparo. Mas Arthur não quer esse tipo de luta. Arthur luta como se o mundo já estivesse em chamas. No momento em que há cobertura, movimento, barulho, fumaça ou pessoas gritando, Arthur começa a ficar perigoso. Ele não espera pelo momento certo, ele cria um. Ele joga dinamite, atira através das paredes, derruba pessoas dos cavalos. Ele usa o que estiver perto dele, mesas, portas, facas, garrafas, punhos. Arthur é muito mais bagunceiro do que John, e lutas bagunçadas geralmente favorecem Arthur. Arthur é maior, mais forte, mais bruto, de perto. Se isso virar uma luta agarrada, deixa de ser competitivo rapidamente. Arthur já jogou homens adultos como se não fosse nada. Ele já espancou assassinos quase até a morte com as próprias mãos.
Ele já sufocou pessoas na lama, quebrou pescoços em becos e saiu andando como se nada tivesse acontecido. João sabe lutar, não é fraco, é briguento, teimoso e se recusa a ficar no chão. Mas Arthur luta como se não se importasse quem vai quebrar primeiro. Ele, você ou os dois. Se Arthur consegue entrar na guarda do João, aí fica ruim, muito ruim. É aí que Arthur faz o seu pior trabalho, sua habilidade. Isso importa também. Os dois são teimosos e durões. Eles já foram baleados, esfaqueados, caçados, traídos, deixados para morrer. Já cavalgaram com balas no corpo e continuaram em frente. Porque parar significava morrer. A resistência de Arthur é diferente. Esse homem lutou enquanto morria. Ele não diminuiu o ritmo, apenas continuou se movendo até que seu corpo finalmente desistiu. Ele derrotou Micah enquanto seus pulmões estavam falhando. Ele lutou contra soldados, Pinkertons e caçadores de recompensas quando já deveria estar enterrado. Agora coloque as armas de volta na equação. Ambos são atiradores de elite, ambos conseguem limpar ambientes, ambos têm Dead Eye, mas usam de forma diferente. João é cirúrgico, ele mira em corações, cabeças, mãos. Arthur usa isso quase como uma tempestade, derrubando todo mundo antes que percebam o que está acontecendo. Em um tiroteio prolongado, com cobertura e caos, Arthur provavelmente leva vantagem. Ele se adapta mais rápido, ele avança com mais força, ele está mais disposto a arriscar movimentos perigosos se isso significar terminar as coisas mais rápido. Mas se João conseguir aquele ângulo limpo, uma bala ainda resolve tudo. Então como isso se desenrola? Bem, se João conseguir o momento perfeito, um saque limpo, uma linha de visão limpa, um tiro limpo, ele pode acabar com tudo, sem dúvida. Ele é bom assim. Mas a maioria das lutas não é perfeita. A maioria das lutas é barulhenta, caótica, feia e injusta. E nesse tipo de luta, Arthur geralmente começa a levar vantagem. Ele força erros, encurta a distância, leva a luta para a sujeira, onde tamanho, força e brutalidade importam mais do que técnica. João vai machucá-lo, João pode até vencê-lo às vezes, mas na maioria das vezes, Arthur é quem ainda está de pé no final, ensanguentado, exausto, mal conseguindo ficar em pé, mas vivo. João Marston cai lutando, Arthur Morgan é o último a cair, Arthur Morgan vence. Mas o que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários aqui embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bem, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como esse toda semana. Vejo vocês, então até a próxima.